Bom, bora lá. Bem, então vamos lá. Olá, senhores, tudo bem? Vamos para a nossa aula sobre vetores. E para poder a gente falar de vetor, a gente tem que lembrar daquela situação que a gente colocou lá no início do estudo de física, quando a gente viu as grandezas físicas, a definição de grandeza física e os tipos de grandezas. Uma delas se enquadrava como sendo grandezas vetoriais. E essas grandezas vetoriais são aquelas em que a sua intensidade e a unidade só não bastam para poder a gente ter o completo entendimento da informação, sendo necessário um complemento, e esse complemento ele vai aparecer para nós com essa ferramenta matemática, tá? Chamada vetores. Então, vamos começar do zero para poder você ir me acompanhando aqui a partir de agora. Então, o que é que vem a ser um vetor? Um vetor ele vai ser definido para nós como sendo um segmento de reta orientado. Então, aqui a gente tem aqui um papelzinho milimetrado, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, uma vez que esse papelzinho está milimetrado, vamos aproveitar dele. Então, observe, toda vez então que eu tiver um segmento de reta, por exemplo aqui, tá certo? Ou assim, ou quem sabe até assim, perceba então que nós temos segmentos de retas. Então, o que significa, qual é a diferença de reta para o segmento de reta? Uma reta, ela, por definição matemática, ela não tem início nem fim. Por outro lado, quando eu digo para você que eu estou trabalhando com um segmento de reta, eu estou pegando um pedaço dessa reta. Então, suponha que eu pegasse uma reta, tá? Está aqui representada para você, ela infinita e infinita para os dois lados, então ela não tem nem início nem fim, e eu vou pegar um pedacinho dela. Este pedacinho que a gente pega, daqui para cá, isso é o segmento de reta que estamos nos referindo, tá? Então, quando a gente vai dizer a você que o vetor ele é um segmento de reta, ele é um pedaço dessa reta. Então, está aqui representado para você os três casos, os três exemplos que eu coloquei para você. Então, se ele é um segmento de reta, ele é um pedaço de uma reta. Se ele é orientado, significa dizer que este nosso amigo, ele vai ter uma origem e uma extremidade. Então, veja, o nosso vetor aqui na horizontal, certo? Nosso primeiro vetor, vamos colocar assim, ele tem uma origem na esquerda e uma extremidade na direita. Aí, para simplificar a notação, ficaria aqui. A gente começou a desenhar esse de cima e findou aqui embaixo. Origem e extremidade. Esse aqui, origem e extremidade. Tá? Então, essa é a definição de um vetor. Ele é um segmento de reta orientado. O que acontece é que ficar carregando essa simbologia, veja que origem e extremidade, eu já simplifiquei para O e E aí a gente vai simplificar mais ainda a representação. Então, veja, o vetor ele é um segmento de reta orientado, que ele vai ser utilizado para representar grandezas vetoriais. Ou, se você preferir, ele vai representar algumas grandezas físicas. Então, a representação do vetor vai ser dada da seguinte forma. Vamos pegar aqui um vetor qualquer, ó, segmento de reta. Esse camarada agora, eu vou orientá-lo. Para poder orientar, em vez de colocar origem e extremidade, eu vou fazer assim. A origem dele eu vou representar assim, e a extremidade ficará assim. Tá certo? Ou ainda, a gente poderia simplificar mais ainda essa representação e simplesmente dizer a você que vai aparecer para você dessa forma aqui. Então, aqui está representado para nós o vetor. Ele é um segmento de reta orientado. Então, posso escrever origem e extremidade, posso colocar essa representação do vermelho, ou a mais comum, ou a mais simplificada de todas, vai ser quando eu tiver escrito dessa forma aqui de preto, tá? O que acontece é que o nosso vetor, ele vai ter a representação algébrica, ou seja, eu vou representar os vetores, além de eu posso representá-los graficamente, desse jeito, como eu também posso representá-los de forma algébrica. Então, de forma algébrica, eles são representados por letras, onde essas letras elas ganham uma seta para a direita, para indicar que ele está representando um vetor. Então, por exemplo, esse nosso vetor que está aqui, ele é um vetor A ou A. Perceba.
A representação dele pode ser por letra maiúscula ou minúscula, mas, independente da orientação que o vetor tiver, a sua representação algébrica vai ter uma setinha para a direita, ou um segmento de reta para a direita. Então, aqui eu tenho o vetor A, e aqui, por exemplo, eu tenho o vetor B. Então, a representação deles, como eu estou dizendo, pode ser uma letra maiúscula ou letra minúscula, sem nenhum problema. Tá? Aí, já adiantando, essa representação de letras vai representar para nós a representação da grandeza. Então, por exemplo, a velocidade que a gente colocou como exemplo de uma grandeza vetorial, ela vai ser um V com essa A setinha em cima. A aceleração, ela também pode ser, ela também é um vetorial. Então, ela vai ser um Azinho com a setinha em cima. Tudo bem? Então, perceba uma coisa agora importante. Uma vez que eu digo para você que temos orientação para poder dizer para onde é que o vetor vai estar, eu tenho que colocar para você aqui, em forma de observação, e isso é extremamente importante, uma observação sobre o que é direção e o que é sentido. Que na nossa linguagem coloquial, direção e sentido é a mesma coisa. A gente vai ver que, a gente vai mostrar que não é assim. Então, preste bem atenção. Quando a gente trabalha de forma na geometria plana, então eu posso representar 3 dimensões. Aí, como assim, professor? Eu posso representar para você aqui a direção horizontal, tá? Aqui ela. A direção vertical e a direção inclinada, que tanto pode ser para um lado, como pode ser para o outro lado de cá. Então, aqui de preto estão representadas para vocês as direções que eu posso ter de um vetor, tá? Ou as direções em que o nosso vetor ele pode se encontrar. Então, essa aqui de pé eu vou chamar de vertical. Essa aqui deitada, eu vou dizer que ela é a horizontal. E essas duas inclinadas, essas duas que estão aqui, essa com essa, eu vou dizer a você que elas são a direção inclinada. Tá certo? Bom, então o que é que acontece? A direção, ela vai ser a orientação em que o vetor ele vai repousar. Então, por exemplo, esse terceiro vetor que a gente representou aqui ainda há pouco, perdoe, o primeiro vetor, a direção dele é horizontal. O segundo vetor, a direção é vertical. E o terceiro vetor, a direção dele é inclinada. Bem como o vetor A e B, que a gente colocou aqui, ambos têm direção inclinada. Mas observe, aqui eu tenho que estar faltando uma informação. Porque quando eu disser para você que é na vertical, na horizontal ou inclinado, eu tenho que dizer para você qual é o sentido. Então, como é que vai funcionar para a gente a ideia do sentido? Ó, cada direção, ela vai ter 2 sentidos. Então, na horizontal, eu posso ter o sentido para a direita e para a esquerda. Na vertical, eu tenho para cima e tenho para baixo. Então, eu vou colocar aqui para você, para a direita, para a esquerda, para baixo e para cima. Tá certo? E aí eu quero que você note o seguinte: as direções inclinadas, elas estão entre as duas orientações, vertical e horizontal. Por conta disso, então, quando eu for representar aqui, por exemplo, o sentido nessa orientação, perceba, a direção é inclinada, bacana, mas sendo que perceba que ela está entre a vertical e entre a horizontal. Então, como é que eu vou dizer essa informação? Eu vou dizer para você assim: posso dizer que pode estar para cima e para a direita, como também, vou botar aqui um ou para você, poderia ser o contrário, para a direita e para cima. Então, note, essas duas informações têm que estar juntas. Porque quando você disser para mim que o vetor está para cima e para a direita, eu vou agora imaginar que ele vai estar entre a vertical e entre a horizontal. Então, dessa forma, eu posso colocar aqui para você. Essa orientação aqui seria qual? Ou qual sentido é esse? Bom, você pode colocar aqui, para a esquerda e para baixo. Essa de cá ficaria para baixo e para a direita, tá? E essa daqui para cima e para a esquerda.
tá certo? Então, perceba, a partir de agora, não existe mais aquela história de que, o carro passou para lá. Não, o carro passou para cá. Não, ele agora vai passar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E aí a gente vai ter que ter cuidado com isso, tá? Aí eu vou fazer para você aqui uma observação da observação, que seria o seguinte. Quando eu disse para você aqui, que representei, tá aqui as nossas direções com as suas respectivas, com seus respectivos sentidos, tá aqui. Perceba que esta figura que está aqui, você já deve ter visto ela em algum lugar, mais especificamente no livro de geografia, quando você viu o que o professor lá chamou de rosa dos ventos. Então, o que é a rosa dos ventos? Rosa dos ventos. A rosa dos ventos é como a gente orienta-se em cima da Terra. Aí, como assim, professor? Se volta para cima, aqui passou a ser norte, sul, para a direita, leste, para a esquerda, oeste, e aqui eu tenho os inclinados. Então, por exemplo, nós moramos no Nordeste. Então, se é no Nordeste, fica entre o Norte e o Leste. Por conta disso, a gente vai dizer que aqui é o Nordeste. Tudo bem? Aqui seria entre o Norte e o Oeste. Aqui é Noroeste. Entre o Leste e o Sul é o Sudeste. E entre o Oeste e o Sudeste, eu tenho o Sudoeste. Está vendo só você? Então, o que é que acontece? A gente tem condições de dizer que o carro está indo para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Bacana. Como eu também agora posso orientar você em cima de um mapa. Onde eu posso dizer para você, você vai andando em direção ao norte, depois você pega a esquerda, você vai agora andando para o oeste, depois você pega a esquerda novamente, você vai para o sul, ou você vai para o leste, e aí a gente vai conseguindo orientar, orientar melhor a situação que nós estamos descrevendo. Dessa forma, então, perceba que a nossa informação agora ela ganha mais poder, porque agora eu posso dizer a informação agora completa, tá? E sem fazer nenhuma figura. Como, por exemplo, a gente pode voltar para aquele exemplo e dizer para você, a gente está na frente do campus e passou um carro a 120 km por hora. Eu posso dizer, ele passou para a direita ou para a esquerda? Como eu posso dizer que ele passou para o leste ou para o oeste? Entrando para a cidade, saindo da cidade. Tá certo? Então, perceba, a ideia do vetor é complementar cada vez mais a informação. E a partir do momento que você orienta o que está acontecendo, é para cima, é para baixo, é leste, é oeste, você está usando vetores. Tá certo? Então, a gente, no nosso dia a dia, utiliza vetores. Sendo que a gente, pelo fato de ser uma matemática, pelo fato de ser uma ferramenta matemática, a gente acha que ela não faz parte tanto do nosso dia a dia. Não, pelo contrário. Se você vai orientar alguém a sair da sua casa e ir em direção ao mercado público da cidade, você vai dizer à pessoa, tu vai pegar esse quarteirão, tu vai pegar a esquerda, depois tu anda 2 quarteirões, tu pega a direita, tu pega a esquerda, tu anda para frente. E quando você está fazendo isso, você está dando para a pessoa orientações espaciais que estão embasadas na ferramenta vetor. Porque você está orientando qual é o lado, qual é o sentido que a pessoa deve se movimentar. Tudo bem assim? Então, vamos lá. Definir vetor para você. Ele é um segmento de reto orientado, bacana. Eu vou representar ele por letra maiúscula ou minúscula. Então, a partir de agora, já não tem mais para lá e para cá. Agora, tudo agora tem uma direção e um sentido. E aí a gente vai falar para vocês um pouco sobre essa representação geométrica do vetor. Então, veja só o que acontece. Considere que eu vou desenhar para você esse segmento de reta aqui, ou, se você preferir, esse vetor. Aqui é o vetor A. Tá? Então, quando eu vou representar ele algebricamente, eu posso chegar e dizer para você, esse aqui é o vetor A. E aí eu vou descrever ele para você. Esse vetor A, ele tem que ter uma intensidade, que também é chamada de magnitude. Está aqui, intensidade. Ele vai ter uma direção e ele vai ter um sentido. Então, vamos lá. Qual é a direção desse cara? Bom, esse cara está inclinado. Qual é o sentido dele? Esse cara está para cima e para a direita. Ou, se você preferir, para a direita e para cima, não tem problema. Mas, professor, e a intensidade? Aí perceba que eu estou desenhando para você aqui em cima de um papel quadriculado. Esse papel ele tem um nomezinho especial que é chamado papel milimetrado.
tá? Pelo fato de ele ser milimetrado, a priori, a distância entre esses quadradinhos aí deveria ser de 1 milímetro. Sendo que o nome milimetrado, ele acabou ficando sendo um nome genérico para qualquer representação que a gente tenha de uma lauda, de um papel, que tenha esses espaçamentos bem definidos, tá? Então, popularmente, esse aí seria um papel milimetrado, tá? Para ser milimetrado, a distância entre um segmento e outro aqui deveria ser 1 milímetro. Você consegue ver que não é, tá? Se você pegar uma régua e colocar na tela, você vai ver que não dá 1 milímetro nem a pau. Bom, então, veja só, esse nosso vetor, ele tem quanto de intensidade? Aí eu vou ter que representar aqui a quantidade de quadradinhos que ele tem. Então, veja, ele tem 4 quadradinhos para a direita, e ele tem 3 quadradinhos para cima. Ou, se você preferir, ele tem 4 quadradinhos na horizontal, 3 quadradinhos na vertical, tá? Vamos dar um outro exemplo para poder você visualizar junto comigo. Pegue aqui o vetor B e faça a descrição do vetor B. Qual é a intensidade dele? Qual é a direção? E qual é o sentido? Aí, observe. Vou mudar de cor aqui. Bom, a intensidade, professor. Lá vamos nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 unidades. Qual é a direção dele? Horizontal. Qual é o sentido dele? Para a direita. Tá vendo só? Então, faz parte do seu aprendizado identificar o vetor, e identificar o vetor significa dizer que você tem que saber ler essas 3 características dele quando você olhar para a figura. Então, vamos lá. Representação gráfica do vetor é esta. Representação algébrica do vetor é a intensidade dele e a unidade de medida dele. Tá? Bacana. Vamos botar mais um exemplozinho aqui só para poder a gente fechar com letra A, B e C. Então, esse vetorzinho aqui agora. Vetor C. Identifica esse vetor para mim. Aí, ó, qual é a intensidade dele? 1, 2, 3. Mudei aqui. 3 unidades. Ou 3 quadradinhos. Qual é a direção desse cara e qual é o sentido dele? Aí lá vai você. Direção vertical, sentido para baixo. Tudo bem assim? Aí eu vou colocar para você uma observação aqui. E a observação é a seguinte. O vetor A, vou botar aqui o vetor C, tá certo? O vetor C, ele é diferente do vetor menos C. Aí, como assim, professor? Ele é diferente do vetor menos C. Porque, repare, o vetor C, ele tem 3 de intensidade, tá certo? Ele tem direção vertical, bacana, mas o sentido dele é para baixo. E esse vetor menos C, professor? O que é que ele tem de diferente de um para o outro? Veja, se ele é menos C, significa dizer que este camarada que está aqui, que eu vou representar, ele tem que ter a mesma direção, certo? Mesma intensidade, sendo que o sentido dele é contrário ao do vetor original. Esse é o vetor menos C. Não é interessante isso? Então, quando eu digo a você que eu posso representar um vetor, eu posso imaginar ele graficamente. Mas se eu vou colocar esse vetor, se eu preciso trabalhar com esse vetor de outras posições, o que vai acontecer é que eu posso pegar esse vetor e inverter o sentido dele. Quando eu inverto, ele continua sendo o mesmo vetor, sendo que consta negativo. Então, o mesmo vetor significa dizer que ele mantém característica da unidade e da direção. Só muda o sentido. Aí, aqui cabe uma observação dentro dessa observação. Quando eu digo para você que eu posso manter as características do vetor, eu estou dizendo para você o seguinte, que se eu pegar esse vetorzinho C que está aqui, certo? Vou dar um Ctrl C aqui e dar um Ctrl V. Se eu pegar e arrastar esse meu vetor, cadê? E arrastar esse vetor para qualquer outro lugar aqui, como, por exemplo, aqui para baixo, onde eu coloquei aqui nessa folha, perceba que, se eu mantiver as mesmas características, ou seja, intensidade, direção e sentido, esse que está aqui embaixo é o mesmo vetor C. Então, essa observação ela é extremamente importante para nós, porque a gente vai utilizar ela e muito quando a gente estiver trabalhando com vetores. Tudo bem assim? Então, veja, normalmente a gente vai poder dar a informação utilizando um único vetor.
Mas sendo que algumas outras vezes vão aparecer mais de um vetor ou mais de uma grandeza vetorial, e a gente vai precisar estudar aquele fenômeno que está ali acontecendo para nós. Isso traz para a gente, como consequência direta ou consequência imediata, que eu vou precisar fazer operações com vetores. Então, observe então o que eu vou dizer para você. Quando eu digo que eu vou fazer operações com vetores, ou operações vetoriais, significa dizer que, matematicamente, operações são as operações básicas, tá? Então, eu vou somar, subtrair, multiplicar, tá? Sendo que para o nosso vetor, para vetores, não acontece divisão. As outras, adição, subtração e multiplicação acontecem. Então, vamos lá. Primeira operação que eu vou mostrar para você aqui é a multiplicação. Então, veja, eu vou pegar o vetor e vou dizer a você, ó, a gente pode fazer uma multiplicação, mas não é uma multiplicação entre vetores. Eu vou dizer que vai ser uma multiplicação por um escalar. Aí, como assim, professor, por um escalar? É com um número. Então, veja só, vamos definir aqui o nosso vetor, certo? D, que até agora não apareceu, tá certo? Características desse vetor D. Ele tem duas unidades, ó, vetor D, características, duas unidades, é horizontal e está para a direita. Bacana? Aí eu vou propor para você fazer o seguinte, pegue esse vetor D e multiplique ele por duas unidades. Aí, como assim, professor? Eu vou dizer a você que o vetor que vai resultar dessa minha operação, ele é um vetor resultante, e ele vai ser dado da seguinte forma, é 2 vezes D. Então, o que é que eu estou fazendo aqui com você? Eu estou pegando a intensidade dele e estou multiplicando por 2. Então, como é que ficaria, então, escrito o meu vetor Rzão? Ele vai manter a característica do vetor Dzinho, sendo que agora ele está dobrando a quantidade dele. Então, se ele tinha 2 unidades, ele agora vai passar a ter 4. Porque, né, 2 unidades que ele tinha. Então, 2 vezes 2, 4. Esse aqui é o nosso vetor resultante. Tá vendo só você? Então, multipliquei ele por 2. Bacana, é um escalar. Vou botar assim agora para você. Segundo resultante agora, vou botar aqui R1, vou botar aqui em R2. Eu quero que você multiplique ele por meio. Tá? Aí, como é que seria agora representado esse vetor? Bom, a intensidade dele agora vai ficar multiplicada por meio. Vai multiplicar por meio é dividir por 2. Então, o novo vetor que vai aparecer aqui é esse camaradinho aqui, ó. Esse aqui é o vetor R2. Aí, hoje, professor, ficou menor. Ficou. Porque quando a gente multiplica por um número inteiro, a gente está pegando o valor e está aumentando ele. Quando eu multiplico o número por um número decimal, eu estou pegando pedaços, frações dele. Tudo bem assim? E o meu terceiro caso que eu vou colocar para você aqui vai ser o seguinte. Quando eu tiver um R3, e eu vou dizer para você o seguinte, ó, fala o seguinte, multiplica esse camarada, sabe por quanto? Por menos 1 Dzinho. Aí tu poderia chegar, mas professor, multiplicar por menos 1, não é a mesma coisa de eu dizer que é menos D? Aí eu digo, é. E aí, então, como é que fica o meu vetor? Igual à observação, que a gente mostrou agora há pouco. Então, o vetor que vai ser apresentado para a gente aqui agora é um vetor que vai ter mesma direção, mesma intensidade, sendo que o sentido é contrário. Então, aqui está o nosso R3, que na verdade esse R3 aí é o nosso vetor menos D, ou seja, é o vetor oposto ao vetor D. Então, isso aí seria a multiplicação por um escalar, tá? Que é o que a gente vai utilizar no ensino médio. Existe uma outra multiplicação, que seria aí já um produto escalar e um produto vetorial, que a gente não vai utilizar agora. A gente vai utilizar, talvez, mais na frente, no segundo ano, vai precisar. Então, vamos trabalhar e vamos apresentar o que vai ser colocado para usar agora, né? Pois, excesso de informação, a gente tem que ter cuidado, porque senão, como o próprio nome está dizendo, é excesso. Então, não vai adiantar de nada. Então, a segunda operação que eu vou mostrar para vocês é a adição. Certo? Ou seja, eu vou somar os vetores. E aí, para poder eu somar vetores, eu vou mostrar para vocês 2 casos. Um, a gente vai chamar de regra do
polígono. Então, vou dizer aqui, eu vou fazer uma adição, mas tem duas regras. Tem a regra A, que é a regra do polígono. E tem a outra, que é a regra do paralelogramo. Mas vamos por partes. Como é que vai funcionar, professor, essa regra do polígono aí para reta? Veja, vamos considerar três vetores. Tá? Eu vou dizer a você que eu tenho o vetor A, eu vou ter o vetor B, e eu vou ter o vetor C. Bacana? E aí eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você faça a soma desses vetores. Sendo que para poder você fazer a soma dos vetores, eu vou ter que dizer qual é a ordem. Então eu vou dizer para você o seguinte, calcula para mim qual é o vetor soma entre esses três, e eu quero que seja na sequência A, B e C. Então, como é que eu vou fazer isso? Veja, essa regra diz para a gente o seguinte, eu posso reorganizar os vetores de forma que eu encaixe a sequência que ele mandou na operação, que no caso aí é A, B, C, e eu vou sempre encaixar extremidade com origem na sequência que ele mandou. Então, como assim, professor? Eu vou pegar esse vetor aqui, A, tá certo? Vou copiar ele e trazer ele para cá. Eita, peraí. Epa, peraí. Vou pegar o vetor aqui, vou copiar o vetor A. Bacana? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V para você ver que é o mesmo vetor. E vou trazer ele para cá. Tá? Vou botar ele aqui para ficar bonitinho. Beleza? Mais embaixo, né? Bacana. Vou pegar o vetor B, porque ele mandou. Ctrl C, Ctrl V. Epa, fui lá para cima, não tem problema, a gente desce com ele. Aí, observe. Eu vou ligar extremidade com origem. Ó, liguei. Tá vendo? E C. Aí eu vou aqui agora, pego o vetor C. Ctrl C, Ctrl V. Pega ele e bota aqui, ó, extremidade com origem. Tá vendo só você? Aí você vira para mim e fala, mas professor, não formou um polígono. Eu digo, você vai formar. Porque quando você segue essa regra, ele está mandando você ligar extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem. E aí, para poder a gente calcular o vetor resultante, ele vai partir da origem do primeiro e vai vir até a extremidade do último. Então, quando você ligar aqui, ó, esse aqui é o vetor soma. Então, o que é que aconteceu aí na prática? Você vai trocar esses três vetores por um só, que é esse vetor de preto que está aqui. Então, peguei três vetores e transformei em um só. Qual é a característica desse vetor final? Esse cara, ele tem direção horizontal, sentido para a direita, tá? Professor, e a intensidade dele? Bom, nesse caso aqui, como a gente está no papel milimetrado, eu vou dizer para você, a intensidade dele é 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos ou 5 unidades. Direção horizontal, sentido para a direita. Tudo bem assim? Aí entra uma observação. Alguém poderia chegar e dizer para mim, mas professor, e se eu quisesse pegar uma sequência diferente dessa que o senhor colocou aí? Aí eu vou dizer para você, peraí, se eu vou pegar uma outra sequência, eu vou pedir para você escolher a sequência, tá? Aí como assim, professor, escolher a sequência? Vamos fazer aqui em forma de observação. Aí, observe. A gente mandou somar ABC, né? Então, eu vou botar aqui, ó. Então, uma observação seria, e se o S, certo? Vou botar aqui de preto, fosse outra sequência. Por exemplo, sei lá, troca de lugar todo mundo. Por exemplo, B, poxa. Epa, faça isso comigo. Não, não trave, não trave, não trave.
Não trave, não trave. Oh, meu Deus, travou. Não tem jeito, não. Não dá para trabalhar no Word, não. Opa, voltou. Então, bora mudar a sequência. Como eu falei para vocês, B, C, A. Tá certo? E aí, são os mesmos vetores que a gente tinha em cima, né? Então, como a sequência mudou, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um de cada vez de lá para cá. Então, vai ficar assim, vetor B, B, depois ele pediu o vetor C, aí eu venho aqui, ó, C, C, extremidade com origem, certo? E vetor A. Vou pegar aqui o vetor A, vetor A. E ligo ele aqui, extremidade com origem, ó, liguei. Beleza? Aí eu vou e digo para você, bom, se liguei dessa forma, então, como é que seria, então, o vetor resultante? Bom, o vetor resultante, ele tem que partir da origem do primeiro e ir para até a extremidade do último. Aí, para poder você não achar que eu estou inventando, eu vou pegar o vetor S, aqui. Eu vou copiar ele aqui. Você vê que ele está com a mesma direção, mesmo sentido, pá, aí eu venho aqui e boto. Aí, tá vendo que ele está com a mesma direção e mesmo sentido? Aí, professor, parece que ficou meio fora do lugar. Então, deixa eu ajeitar aqui para você ver. Ó. Botei aqui ele no lugar. Botei esse aqui no lugar. Tá vendo? Então, qual é a conclusão dessa nossa observação aqui? A soma de vetores, ela é uma operação comutativa. O que significa ser comutativa, professor? Significa dizer que não importa a ordem que vai aparecer as parcelas, o resultado ele vai ter que ser igual. Aí, como assim, professor? A mais B é igual a B mais A. 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. Tá certo? Então, é interessante a gente visualizar desse jeito para poder você entender como está acontecendo a soma vetorial. Tá? Ela é comutativa, então o desenho que vai aparecer de acordo com a sequência que você escolher ou que a questão sugerir, vai ser diferente. Mas o resultante, ele vai ter que ter mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Tá? Aí, vamos nessa. Segunda regra, a regra do paralelogramo. Então, letra B aqui, regra do paralelogramo. Nessa regra do paralelogramo, o que vai acontecer para a gente é o seguinte, a gente vai sempre trabalhar com dois vetores. Então, eu vou começar aqui com você. Vou botar aqui o vetor A, vou botar aqui um vetor B. Tá certo? Aí, como é que funciona essa regra? Essa regra, ela vai trazer para você a seguinte informação. Eu vou pegar os vetores, tá? E eu vou agora ligar, conectar origem com origem deles. Então, olha o que vai acontecer. Vou pegar o vetor A aqui, certo? Pegar o vetorzinho A aqui.
Epa, ele não quer ir, então ele vem para cá. Vetorzinho A. Ó, vetor A. Não, vetor A. Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nele. Pega ele, bota ele para cá. Pega o vetor B. Ó, vetor B. Ctrl+C, Ctrl+V. Faz aqui o vetor B. E eu vou ligar origem com origem, ó. Tá vendo? Aí veja que coisa interessante. Perceba que agora eu tenho um ângulo formado entre esses dois vetores. E aí, professor? E aí que a gente vai calcular o resultante deles da seguinte forma. Na extremidade do vetor A, eu vou desenhar o que seria o equivalente do vetor B. Ou seja, na extremidade dele, eu vou botar o que seria o segmento de reta representante do vetor B. Na extremidade do B, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou desenhar o que seria o segmento de reta do vetor A. Olhe para cá e veja agora que a gente tem aí os dois segmentos de reta agora geraram um paralelogramo. Então, onde é que vai aparecer o resultante, professor? Aí eu vou botar para você aqui, ó, de azul. O resultante ele vai partir da origem deles e vai até a extremidade deles. E aqui está o nosso vetor resultante. Esse vetor resultante aqui, ele é a soma de A com B. Tá certo? Aí, diferenças entre as duas regras. A regra do paralelogramo a gente só pode aplicar quando eu tiver dois vetores. Ou, se você preferir, ir aplicando de dois em dois. Tá valendo. Mas, se eu tiver mais de dois vetores, como apareceu no nosso exemplo lá, de 3 vetores ou mais vetores, a gente vai utilizar a regra do paralelogramo, tá? E aí, professor, qual delas é a melhor? Vai depender da conveniência da questão, do que ele vai propor para nós em cada um dos casos. E aí eu vou e digo para você o seguinte, na regra do polígono, o valor do resultante vai depender da figura que a gente vai encontrar. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente disse que o vetor S ele valia 5 unidades, porque eu contei a quantidade de quadradinhos. Mas nem toda hora que vai aparecer um papel milimetrado para reta. Então, a gente vai ter que saber aí calcular o vetor resultante da seguinte forma. Perceba, quanto é que vale esse segmento de reta aqui preto? Ó, tu consegue visualizar aqui que ele é um pedaço daqui. Um pedaço dele é igual ao tamanho de B? Então, quando tu olhares para cá, perceba uma coisa. Deixa eu botar aqui até de cinza. Ó, daqui para cá, eu vou dizer para você que esse pedaço que está aqui, ele tem a mesma intensidade que B. Porque tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. E aí tu vira para mim, professor, e o pedacinho que está faltando? Esse pedacinho que está faltando aqui, ó, olha para cá, para cima, e vê que tu tem um triângulo retângulo. Aonde, professor? Não estou vendo, não. Olha aqui. E o A, ele é a hipotenusa. O C, ele é o cateto oposto. Então, se você utilizar Pitágoras aqui, você consegue calcular, deixa eu botar aqui de verde, você consegue calcular quanto vale esse segmento de amarelo. Vou botar aqui. Aí, como assim, professor, isso de amarelo? Se você usar aqui Pitágoras, ó, A ao quadrado igual a C ao quadrado mais X ao quadrado, o valor de X é o valor de amarelo. Então, fica A ao quadrado menos C ao quadrado. Então, perceba, a regra do polígono, ela vai dar, a gente vai conseguir desenhar, fazer as figuras, mas no final eu vou ter que fazer uma conta para poder ver como é que eu vou calcular a intensidade do som, do vetor S, do vetor soma. Na regra do paralelogramo, aí a história é outra. Aí por que a história é outra, professor? Porque aqui aparece uma equação. E aí, qual é a equação, professor? É somente essa. O quadrado do resultante depende do quadrado do vetor A, mais do quadrado do vetor B, mais do produto, 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Essa equação matemática que está aí, ela é chamada de lei dos cossenos. Tá certo? Que vocês estudam isso lá em geometria plana. Tá? Professor, mas aí virou uma equação bem grande. Sim, mas aí tem uns casos especiais
que a gente vai mostrar para vocês agora. Então, regra geral, é essa equação. Então, se eu tenho uma regra geral, então quer dizer que eu tenho casos específicos. E os casos específicos vão aparecer para nós de acordo com o ângulo formado entre os dois vetores. Então, eu vou colocar para você aqui, ó, observação, casos especiais. E esses casos especiais são os que a gente mais vai utilizar. Eles são tão especiais que serão os mais usados. Então, observe bem o que vai acontecer aqui. Primeiro caso especial, sim, tudo tem a ver com o ângulo formado entre os vetores. Então, veja, meu primeiro caso especial vai ser o seguinte, quando θ for igual a zero. Aí veja que coisa interessante. Se o ângulo formado entre os vetores A e B é zero, significa então dizer que esses dois vetores, eles estão apontando no mesmo sentido, ó, A e B. Ó. E aí, observe, se eu for utilizar a lei dos cossenos aqui, o que vai acontecer é que numa simplificação matemática, vai aparecer para nós o seguinte, cosseno de zero é 1, e aqui dá um produto notável. E aí eu vou dizer para você, ó, o resultante aqui, ele vai ser a soma A com B. Aí como assim, professor? O resultante entre esses dois caras vai ter que ser um vetor que tem a intensidade dos dois somados. A tem 2, B tem 3, então o resultante aqui tem 5 unidades. Tu tá vendo só? Aí, segundo caso especial. Aí o meu segundo caso especial eu vou botar para você assim. Quando o θ for de 180. Aí, hoje, professor, 180? Vamos fazer assim. Vai ficar A, tá certo? E vai ficar B. Um para cada lado. Perceba que o ângulo formado entre os dois é 180. Aí, como assim, professor, eu consigo ver isso? Parte da origem deles até a origem do outro, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, o resultante, ele vai ser uma diferença entre os vetores, onde vai ficar o maior menos o menor. Aí, veja, B é maior do que A, e B aponta para a direita. Então, o resultante aqui vai ser esse vetor aqui, ó. Aí, hoje, professor, deu um pequenininho? Deu, porque ele não é a diferença entre B com A. Se B é 3 unidades para a esquerda e A é 2 unidades para a direita, a diferença aí é uma unidadezinha para a direita. Beleza? Meu terceiro caso, tá certo? Meu terceiro caso é quando for 90 graus. Quando o ângulo formado entre os vetores é 90, olha o que acontece. Aqui saiu meio tronchinho, vou botar de novo aqui. A está para cima e B está na horizontal. Ó. Então, veja, o ângulo formado entre eles é 90, e aí, se eu fosse calcular o resultante, seria assim, ó, o prolongamento do vetor B, lá na extremidade de A, o prolongamento do vetor A na extremidade de B, e o resultante é esse. Ó. E quanto é que ele vale, professor? Pela lei dos cossenos ali, fazendo uma simplificação mais uma vez, vai ficar semelhantíssimo ao teorema de Pitágoras. Tá certo? Que aí R passa a ser hipotenuso, A e B são os catetos. E aqui eu quero fazer para você uma observação dentro da observação, que é o seguinte. Veja, o vetor R, ele está aqui. Eu posso pegar o vetor A, se eu pego ele daqui, tá certo? E boto ele para frente, eu faço isso aqui com ele. Se eu mantiver as mesmas características, ele é o mesmo vetor A. E eu repito o vetor B aqui, ó. Aí vê, se for nessa sequência aqui, B ligado com a extremidade de B com a origem de A, isso aqui virou lei do polígono. E aí o resultante, a origem do primeiro, a extremidade do último. Veja que de todo jeito dá um resultante que manteve a mesma característica que tinha antes. E aí você consegue visualizar aqui que isso aqui é Pitágoras. Porque aqui fica quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, sim? Então, essas são as operações vetoriais que a gente vai utilizar aqui no nosso primeiro ano. Tudo bem? Vamos terminar aqui, ver se deu certo. Tá certo? Porque deu aquela pausa ali, aquela travada. E aí, espero que tenha sido salutar para vocês. Bons estudos e até a próxima.